injustiça, o Fortaleza não era para ter nem empatado hoje contra o Retrô. O resultado em si, o placar final, nem foi tão ruim. Ruim mesmo foi o futebol apresentado pelo Fortaleza lá no Recife, e é sobre 1-1 contra o Retrô que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, aquele lembrete, antes de qualquer coisa, um agradecimento aos mais de 39 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Chegamos, batemos a meta, agora é alcançarmos os 40k. Eu espero que, com a ajuda de todos vocês que estão comigo nessa jornada aqui na internet, a gente alcance essa marca. Então, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, deixa o like, o hype também, e o espaço está aqui para você comentar. Fortaleza chegou a 9 jogos sem vitória, computando o jogo contra o Colo-Colo, porque a Conmebol ainda não homologou o resultado, não decidiu o que é que vai fazer daquele jogo. O fato é que Fortaleza está 9 jogos sem comemorar uma vitória, e é muita coisa, porque já é a segunda pior sequência de Juan Pablo Vojvoda à frente do Fortaleza. Em 2023, quando o Fortaleza passou até mais tempo sem vencer, a gente via ali uma possibilidade de melhoria. Dava para crescer, havia lastro. Eu não sei se esse é o caso de agora. Daí a minha preocupação em relação ao momento vivido pelo Fortaleza. Porque eu acho que o time do Fortaleza hoje vive uma crise existencial. O Fortaleza não sabe o que ele é. O Vojvoda, por necessidade, pelo jeito dele mesmo, tem mexido demais e as mudanças não dão resultado. E olha que não são poucas. Ele já mexeu de tudo que foi jeito. Hoje, de novo, para enfrentar a equipe do Retrô, na estreia do Fortaleza na competição, né? O Fortaleza está envolvido na Copa Libertadores da América e aí só entra nessa terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza veio com um time mais móvel, inclusive na rádio, lá na Jangadeiro Band News FM, a gente recebeu uma interação de um ouvinte falando, seria tão legal ver o Fortaleza hoje sem os 3 zagueiros, sem 3 volantes, um time mais móvel. Parecia que o Vojvoda estava ouvindo o nosso ouvinte, né? E o Fortaleza entrou em campo com essa proposta de jogo. Mas não dá mais para insistir, por exemplo, em Caleb. Caleb não entrega absolutamente nada. Caleb não é participativo, Caleb não dá assistência, Caleb está longe de ser um cara que consiga marcar um gol. Vive uma crise técnica incrível, porque tecnicamente, assim, você olhando de habilidade, é um jogador diferenciado, mas não consegue acrescentar nada na dinâmica do jogo do Fortaleza. E sem esse cara para pensar um pouquinho mais o jogo, para colocar o pé na bola e pensar o que fazer, dar dinamismo no momento exato, cadenciar no momento que for preciso, o Fortaleza fica um time previsível, um time acéfalo, um time que não consegue chegar ao ataque. Os jogadores de frente do Fortaleza têm sofrido. Daverson tem sofrido, hoje o Alanzinho foi titular, Alanzinho sofreu, foi substituído inclusive para a volta do segundo tempo. Vojvoda, até nisso, ele tem deixado um pouquinho de lado as suas tradições. O Vojvoda nunca foi um técnico de mexer de primeiro para segundo tempo. Geralmente ele esperava um pouquinho para ver qual o que tinha surtido efeito, alguma orientação que ele havia passado nos vestiários. Agora não, agora ele tem mudado e mudou hoje também, pela necessidade, porque na metade do primeiro tempo o Retrô fez 1-0 e olha, não era um resultado, o Fortaleza havia metido a bola na trave com o Daverson, que era um lance que era bem ajustado. Eu fiquei com a impressão de impedimento, mas era lance ali para traçar as linhas mesmo e saber se o jogador do Fortaleza estava adiantado ou não. A bola vai na trave, depois da defesa do goleiro do Retrô, até que o Richard Franco faz 1-0 no rebote do escanteio. Ele pega de primeira, a bola desvia em alguém no meio do caminho, fiquei com a impressão que foi no Paul Fernandes, vai na trave, no cantinho assim, no pé da trave do João Ricardo, 1-0 para a equipe do Retrô. Que, como a gente já tinha falado, eu já previa também, time enjoado. Retrô é um time encardido, Retrô é um time enjoado, acostumado com grandes jogos, acostumado a enfrentar esporte, a rivalidade estadual, ele está acostumado. Fez 3 finais nos últimos anos do Campeonato Pernambucano. Nesse ano, inclusive, vendeu caríssimo título para a equipe do Sport. Venceu o Sport na Ilha do Retiro, tirando uma desvantagem que tinha. Enfim, é um time que está acostumado, tem jogadores jovens, mas tem jogadores muito experientes, entre eles o Richard Franco, o Fernandinho, jogadores
jogadores com mais de 30 anos, Fernandinho com quase 40 anos. Então, um time que está acostumado a jogar a Copa do Brasil, é um time que tem 9 anos e já vai para a sua 5ª Copa do Brasil. Então, esse time é um time que parece que já cresceu grande no cenário do Recife e vai se acostumando a enfrentar times do estado e da região, assim, olhando olho no olho. E era isso que fazia a equipe do Retrô. Sofrendo ali alguns ataques do Fortaleza, mas o Fortaleza muito sem criatividade, muito previsível. Depois aí o Retrô ficou olhando assim e disse, não é tão feio quanto a gente imaginava não. E começou a criar oportunidades, começou a chegar, faz 1-0, leva a vantagem para o intervalo, uma vantagem boa para o intervalo, e assim a equipe de Pernambuco tinha um resultado bem interessante nesse segundo, histórico compromisso contra o Fortaleza. Pela 2ª vez eles se enfrentaram e, curiosamente, numa sequência. Ano passado foi durinho para o Fortaleza. Foi um 0-0, na segunda fase ainda da Copa do Brasil, era jogo único, um 0-0 na Arena Castelão, e nos pênaltis foi 3-2 para o Fortaleza. Foi difícil. E vai ser difícil. Vai ser difícil porque o Retrô é um time ajustado. É um time de Série C, mas é também um time muito competitivo. Foi o que a gente viu no primeiro tempo com a vantagem da equipe pernambucana. Perguntinha básica para você. Você já conhece ou já ouviu falar do Clube Faz Acontecer Normatel? Se você é profissional autônomo de obra, faça parte do Clube Faz Acontecer. Não tem esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela? Já manda mensagem, se associa, você só tem vantagem. Você que é pedreiro, marceneiro, construtor, eletricista, faz tudo. Você que é profissional autônomo de obra, faça parte do Clube Faz Acontecer, você só terá vantagens, treinamentos exclusivos, eventos, tem também premiações. A cada compra em uma das lojas da Rede Normatel você vai acumulando pontos para trocar por vale compras, é uma maravilha, tá? Se você preferir, pode ir até uma loja da Rede Normatel, também dá para associar por lá, ou nesse WhatsApp, que talvez seja mais cômodo o canal, e aí você tira todas as suas dúvidas também. Gente, segundo tempo, Fortaleza volta com o Breno Lopes, com o Marinho, jogando, ele tinha tirado também o Alanzinho, que não foi bem hoje, foi um jogador muito discreto, tirou o Caleb, tira o Kevin Andrade, coloca jogadores mais pra frente, jogadores mais experientes. Fortaleza vai numa tentativa, só que se a gente pegar o recorte, o maior recorte do segundo tempo, a gente vai perceber que as melhores chances foram criadas não pelo Fortaleza, e sim pelo Retrô. Se você olhar, esquece um pouquinho o final do jogo que ficou maluco, tá? O goleiro o Volpe, que é primo do famoso Volpe, pegou muito e poderia ter, aliás, evitou a virada do Fortaleza. Mas, num todo, João Ricardo fez defesa, a bola foi no travessão, a bola passava com perigo, chegava ali, faltava um pé. O Retrô esteve muito perto de fazer o segundo gol. O Mancha tirou uma bola em cima da linha. O time pernambucano, se tiver a tal da justiça no futebol, poderia ter feito 2, 3 gols no Fortaleza hoje. Aí, aquela velha história. Time de menor expressão, parece que a bola pune mais severamente, né? Fortaleza empata o jogo numa insistência, como o Dadá Maravilha dizia, aliás diz, não existe gol feio, feio é não fazer gol, mas é um bate-rebate, aí o Lucero vai lá, pum, empata o jogo, deixa tudo igual, ali já diminuindo o prejuízo, e aí o Fortaleza teve 2 excelentes oportunidades para virar. Uma com o Martínez, depois com o Breno Lopes, o goleiro do Retrô salvou. Mas se você olhar o jogo como um todo, foi mais um jogo terrível do Fortaleza. Fortaleza hoje é um rascunho de time. De tanto mexer, Vojvoda não encontra uma identidade para esse time. É algo geral, é uma crise técnica coletiva. Não é não são 2, não são 3 jogadores. É algo que atinge todo o coletivo. E o Fortaleza completou 9 jogos sem vencer. No mês de abril não venceu um jogo sequer. E o Vojvoda terá o seu maior desafio à frente do Fortaleza. É de retomar a identidade e a competitividade desse time. Porque o que a gente viu não é só esse jogo, não. É a temporada de 2025. São lampejos de bom futebol do Fortaleza.
lampejos de bom futebol do Fortaleza ao longo de todo o ano. Fortaleza é vitória ou uma derrota, foi um empate, poderia ter sido uma virada, mas o que é determinante, o que fica é o futebol apresentado e é decepcionante. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você concorda ou não com a minha opinião, comenta aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, pega o link, joga no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. A gente se vê e será em breve.